Vamos lá, que está na hora. Este é o Marson 154, ok? Cujo sobrenome é Como Ensinar a Bíblia. Então, por que alguém assiste o canal Marson 154? Porque gosta de ensinar a Bíblia e quer ensinar melhor, ter novas ideias e ganhar novos conhecimentos. Este canal ele é um patrocínio da Trama Editorial, né? Que está patrocinando está me permitindo separar esse tempo para fazer esse material para você, ok? E repetir, eu sei que isso acaba repetindo para quem está vindo sim, mas quem está chegando, né? Eu quero dizer para você que se você quiser entrar em contato comigo no Facebook, você procura por Marson Guedes, só tem um Marson Guedes lá, então é fácil de achar. No Facebook você vai encontrar principalmente textos meus lá, né? Você vai encontrar também no Instagram, que é @MarsonGuedes. Você vai lá você vai encontrar mais fotos com legendas bacanas, ok? É um trabalho bem diferente que eu gosto muito de fazer também, né? E se você quiser falar comigo, você pode entrar ou pelo Messenger, né, do Facebook. Só sugiro que você, antes de mandar uma mensagem para mim, solicite amizade, porque senão vai para uma outra pasta que eu não vejo, né? E acaba que passando muito tempo e eu acabo não te respondendo por causa disso. Então peça a solicitação de amizade e vai ficar mais fácil se você optar pelo Messenger, tá? E meu e-mail, que é marsonguedes@gmail.com. Marson Guedes, tudo junto, gmail.com, ok? Então essas são as maneiras de você, o que eu tenho assim disponível além do Marson 154, né? Por que 154? O 154 ele é inspirado em Romanos, capítulo 15, versículo 4. E essa passagem ela faz uma vinculação muito interessante. Ela junta o conhecimento das Escrituras com perseverança e esperança. Então, para o nosso andar, não precisa explicar por que é importante ter perseverança e esperança para o nosso andar diário, né? E isso vem do conhecimento das Escrituras, né? Ok? Então é isso que a gente está fazendo aqui, tá certo? Né? Só que eu estou te ajudando a... sim, o Google quer falar comigo, mas eu não quero falar com o Google. Ele achou que eu queria, mas eu não quero. Nossa, até perdi o que eu estava falando. Bom, você entendeu. Então, o Romanos 15:4 fala sobre o conhecimento das Escrituras que promovem a perseverança e a esperança. Por isso, Marson 154, tá certo? Que é de Romanos 15:4, tá certo? Quero alertar você também, né? Que existe um podcast desse canal, que é o canal na íntegra. Se você notar, o canal ele é feito para que você possa ouvi-lo também de qualquer lugar. Você não precisa necessariamente do apoio do áudio, não é? Você não vai ver, por exemplo, as caretas que eu faço, mas você vai ouvir o áudio. E isso é suficiente para você. Então, se você quiser, não gosta de ficar na frente da tela, por exemplo, né? Então, ótimo, você tem um podcast que chama Marson 154, disponível já no Google Podcast, disponível já no Spotify e em outros agregadores aí que você possa ter, tá certo?
Hoje nós vamos falar sobre um assunto que para mim é um assunto novo e eu espero que seja para você também, e que abra uma possibilidade da gente discutir a respeito das coisas de uma maneira mais bíblica e mais aprofundada, né? Que é o tempo. Nós vamos falar sobre o tempo, ok? Então, e nós vamos começar a falar sobre isso em Êxodo. Apesar de que eu vou citar duas passagens do Novo Testamento, eu não precisaria nem fazer isso, né? Porque as passagens de Êxodo são suficientes para falar sobre isso. Então, olha, quando nós começamos a aula mesmo, né, foi Gênesis capítulo 17, falando sobre a aliança de Abraão com Deus, uma parte da aliança, porque a aliança ela tem que ser complementada pelo que aconteceu no 12 e no 17 também, né? Depois nós fomos para o Novo Testamento falar sobre falsos profetas, e agora a gente voltou para o Antigo Testamento, para a Bíblia hebraica, e voltamos para Êxodo, entendeu? Então, assim, olha, Gênesis, Mateus, Êxodo, Marcos, Levítico, Lucas. A gente vai fazendo assim, indo e voltando e tal. E quando eu julgar interessante, eu faço um tema livre, né? Na verdade, este tema, o tempo, ele já era um tema livre. Mas aí eu descobri que deu essa coincidência, que o que eu queria mostrar de passagem para argumentar a respeito de como a gente lida com o tempo e como Deus pensa o tempo, acabou que era em Êxodo, que seria naturalmente o próximo livro da Bíblia hebraica que a gente ia estudar mesmo, tá certo? Então fica por Êxodo e por isso mesmo, tá bom? Eu vou tocar uma música para você e veja se você consegue identificar. Essa música ela é tocada por dois caras, um deles é Biréli Lagrène e o outro é o Sylvain Luc. Eu acho que é assim que fala, né? Eles são dois caras que estão fazendo só dois violões, mas fica muito legal. E eles vêm de uma tradição de tocar gypsy jazz, que é jazz cigano, jazz gitano, né? Que eu gosto muito e tem uma ligação forte com a França, também por causa do fim da Segunda Guerra e tal, enfim, né? Django Reinhardt, aquelas coisas lá, se você curte, você sabe do que eu estou falando, né? Então, é Time After Time. Não, então hoje eu falo assim, tá tempo atrás do tempo. Tempo atrás de tempo, tempo atrás de tempo, um tempo atrás do outro, né? Que é uma música originalmente da Cyndi Lauper, né? Essa música não é deles, né? Até mesmo o Miles Davis já fez cover dessa música. Essa música é muito boa. Aliás, eu prefiro ela no cover do que ela no tradicional, tá certo? Então, é isso. Agora a gente tem que ir para a lição, tá certo? Aqui é um daqueles momentos em que você precisa ter desenvolvido já
uma habilidade de prestar atenção no texto que vai além daquilo que você já aprendeu. Claro, eu não tenho a menor intenção de deixar você onde você está. Eu quero que você progrida, não é? Eu estou tentando progredir sempre, né? Então, e tudo que eu consigo amealhar de conhecimento, de manhas e de dicas para você, eu estou passando, né? Inclusive eu tive dúvidas de apresentar ou não esse tema, mas eu achei que seria mais que meu ouvinte ele é assim um cara muito inteligente, esforçado, e ele está preparado para ouvir algumas coisas diferentes, né? Eu não tenho nenhuma, eu acho importante dizer isso, eu não tenho nenhuma intenção de ser diferente, porque a teologia ela não tem que ser original. Não tem que ser assim, a teologia do Márcio. Não, que teologia do Márcio? Do que você está falando? Né? O que você pode falar assim, existem alguns temas bíblicos que o Márcio trata bem. Ou existem alguns temas que o Márcio tem uma posição muito interessante. Mas não que exista uma teologia do Márcio. A teologia é a teologia da Bíblia. Como é que a gente faz teologia? Lendo a Bíblia. Não tem outra opção, porque é a nossa regra de fé e prática, né? Então, eu não tenho intenção de ser original nesse sentido, né? Eu quero ser fiel ao que eu conheço, é diferente, né? Mas acontece que a Bíblia ela é tão bonita e ela é tão florescente, digamos assim, que muitas vezes ela abre um portal para você. O texto, o assunto já estava lá, você que não viu, os outros também não viram, e de repente a gente acha um negócio desse. E a discussão sobre o tempo de Deus, ela é uma discussão que tende a ser do tipo, Deus faz o que Ele quiser na hora que Ele quiser, então você vai tentar orar de um jeito a manipular Deus para trazer Ele para responder uma resposta no tempo que você quer, tá certo? Né? Tipicamente, por exemplo, quando você está temendo pela sua vida porque você está doente, ou você está numa enrascada enorme, né? Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero mostrar uma outra coisa para você que também é do tempo, mas que para você enxergar que existe isso no texto, você precisa ter uma sensibilidade com o texto. Né? A gente já quer direto alguém que nos dê a resposta, né? Mas tem que ter uma sensibilidade. Você vai ver que essa sensibilidade é de uma riqueza enorme para você. E lembre-se que toda vez que eu toco uma música aqui para você, eu estou querendo chamar você para começar a ouvir músicas que sejam mais complexas, músicas que tenham mais variações, em vez por mais legal que seja, a gente já conhece todas as músicas de crente, entendeu? Todas as músicas de igreja, né? É bom ouvir outras coisas, por isso que eu tenho falado muito sobre jazz. Né? Sugerindo que você ouça jazz, porque o jazz vai ajudar você a afinar o seu ouvido, e eu creio firmemente que isso vai ajudar você a afinar a sua leitura, né? Então vamos comigo para Êxodo e preste atenção, porque agora eu estou dando a aula. Depois eu vou pedir para você anotar a estrutura da aula, tá bom? Então presta atenção aqui comigo. Eu estou em Êxodo, no capítulo 2. Tá certo? Êxodo a gente normalmente vai direto para as pragas do Egito, né? E depois para Páscoa, que é quando o povo sai liberto. Mas eu descobri que tem essa joia aqui, né? Então, Êxodo capítulo 2, nós vamos ficar só no 2, diz assim,
é a história de Moisés. Então Moisés nasce, mas ele nasce em dias em que o faraó está matando todos os meninos. Por que está matando todos os meninos? Porque os hebreus estavam crescendo com muita rapidez. Então, se ele matasse todos os meninos, diminuiria a velocidade de procriação dos hebreus. É isso que ele está tentando fazer. E aí, a mãe do Moisés põe ele numa caminha, veda ela direitinho para ficar impermeável e joga para a água do Nilo. Falou assim: eu não tenho coragem de ver meu filho sendo assassinado por algum soldado do rei. Ela prefere jogar para a água do Nilo e acaba chegando perto de uma das filhas do faraó, que acolhe o menino. E aí a gente tem um hebreu dentro da casa real do Egito, né? São essas coisas. Então Moisés é um cara especial, não é? Porque numa grande mortandade, num grande assassinato, uma coisa que vai na linha da eliminação étnica, né? Moisés vai parar no melhor lugar do mundo, né? No lugar mais rico, mais cheio de opções, e por incrível que pareça, por causa da irmã Miriam, que era uma menina muito esperta, ela conseguiu para a mãe um emprego de cuidar do próprio filho, né? É muito interessante isso. E Moisés, ele é um cara muito importante e que chama muita atenção, porque logo de saída o nascimento dele é especial, né? E o nascimento dele é marcado por uma tragédia, tá certo? E aí deste nascimento especial e ser poupado dessa maneira, junto tendo como pano de fundo uma tragédia, o que faz você lembrar? Faz você lembrar de Jesus. Jesus era um menino especial, a gente não precisa discutir isso, porque todo mundo acredita nisso, né? Mas teve o massacre dos meninos também. Porque de 2 anos para baixo, porque o Herodes queria saber exatamente quem era o rei dos reis que os reis magos tinham vindo buscar, e esse rei dos reis, ele ia governar tudo. Então Herodes não quer saber, ele quer matar esse rei agora, tá certo? Que é o que se faz mesmo, né? Tá certo? Um rei mata o outro para ficar com o território do outro, porque está ameaçando qualquer coisa assim, né? Então, quando Jesus nasce, ele nasce de um nascimento especial, que é um nascimento virginal, mas como pano de fundo ele tem a mesma tragédia de meninos sendo mortos por causa disso, e por isso ele tem que ir para o Egito, né? Então, o que faz com que aquele versículo de Deuteronômio 18, se eu não me engano, diga assim: Deus levantará um profeta semelhante a mim. Então está aí já uma semelhança. Então essa é a história, né? Então aqui, quando está nesse versículo 10 que eu quero ler, a mãe de Moisés, ela já mandou Moisés pelas águas, já acabou recuperando o menino, tá certo? E aí, quando o menino cresceu, aí ele vai para a corte egípcia e começa dizendo assim. Então esse é exatamente nesse momento que eu tô lendo. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Bom, o que eu quero chamar a sua atenção nesse versículo é: tendo o menino crescido,
Olha, há uma sutileza grande nisso que está sendo dito. Tendo o menino crescido, então o menino cresceu até quando? Até 6 anos, 7 anos, 12 anos, a gente não sabe. Mas entre o versículo... Então vamos supor que ele tenha crescido até os 7 anos, vai? Vamos chutar. Entre o versículo 9 e o 10 tem 7 anos, mas a narrativa continua. Ele fala assim, a mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, tem 9 anos aqui, entre um versículo e outro. E eu comecei a achar estranho esse tipo de coisa que aparece na Bíblia, quando se refere ao tempo, né? Tendo o menino crescido. De maneira que a Bíblia tem momentos em que ela fala, momentos longos, espaços longos de tempo, em que ela não está interessada em narrar nada. Tendo o menino crescido, 7 anos, 9 anos, quem sabe, né? E aí você continua lendo, e no próprio 11 está escrito assim, certo dia, sendo Moisés já adulto. Então, eu não quero nem ler o resto, porque eu quero chamar a sua atenção para isso. Logo no segundo verso, falando, certo dia, ou naqueles dias, né? Ou sendo Moisés já adulto, também não dá muito o que é ser adulto. Com quantos anos você é adulto no Egito? Com 30 ou com 12? Eu também não sei, né? E existe essa explicação. Não, aliás, desculpa, deixa eu refazer. Não existe explicação nenhuma. Está dito assim, naqueles dias, ou certo dia, tendo Moisés já crescido, não interessa. Então, assim, a Bíblia não conta como é a adolescência de Moisés, não diz que livro que ele leu, não diz que papinha que ele comeu, não diz que tipo de vestido de roupa que ele usava, não diz se ele era um cara dócil ou não, diz que era um menino bonito. Só isso. A gente não sabe nada de Moisés. A gente sabe que ele nasceu, a gente sabe que teve toda aquela coisa da mãe, a gente sabe que ele está vivo e a gente sabe que agora ele é um homem adulto na corte egípcia. Então, por exemplo, no 9, leva este menino e cuide dele para mim. A mulher, ou seja, a mãe de Moisés, levou o menino e o amamentou. Então, em um versículo, tendo o menino crescido, e depois, certo dia, quando ele já era adulto, então em 2 versículos você tomou a história inteira. Então, Jesus, a Bíblia tem um jeito de narrar o tempo que é aos saltos. Não faz uma biografia contando o que aconteceu nesse dia, o que aconteceu naquele importante. O que é importante é que ele era um menino especial. O que é importante foi que muitos meninos morreram naquela época, então tem uma tragédia como pano de fundo. Só. A própria mãe cuidou dele, mas um dia ele foi para a corte egípcia e daqui a pouco ele está homem. Então, a Bíblia não se interessa por contar para você, o autor da Bíblia, bíblico, ele não se interessa em contar esses detalhes, porque a importância de Moisés não está nestes detalhes, ele está em outros detalhes. Tudo bem? A gente queria saber. Por exemplo, o que você sabe de Jesus, cara? Menino, você sabe daquela coisa dele com 12 anos no templo, mas você não sabe mais do que isso. Então muita gente que queria muito saber, muito curioso, inventa, né? Então alguns na época, há 2.000 anos atrás, na época que Jesus tinha
já existia o cristianismo, né, os seguidores de Cristo, mas ainda não existia um texto, não existia um Novo Testamento ainda como cânon. Muita gente escrevia isso, escrevia que Jesus ia até a beira do lago e fazia um passarinho de barro e soprava no passarinho, o passarinho voava, entendeu? Que ninguém gostava de brincar de esconde-esconde com Jesus, porque Jesus desaparecia, coisas desse tipo. Por quê? Porque nós queremos satisfazer a nossa curiosidade a respeito da vida infantil, da parte de criança de Jesus, que a Bíblia não está nem aí com essa história. Ele conta a história lá dos 12 anos de Jesus conversando com os doutores da lei e só. Também não fala muito sobre João Batista e assim por diante. Então existe um tipo de narrativa, existe maneiras de chamar a atenção, a sua atenção, para o fato de que ele está pulando, que o texto, apesar de estar no mesmo, talvez às vezes no mesmo versículo, ele está pulando grandes pedaços de tempo, como tendo o menino crescido e depois sendo já adulto. E aí a outra passagem é muito tempo depois, que é no versículo 23, morreu o rei do Egito, né? E aí já começa a introduzir o tema da escravidão aqui já no fim do capítulo 2. Então o Moisés, que é o Moisés, ele de fato tem o começo da história dele, de nascimento, e depois até os 40 anos não tem nada que realmente seja, não tem quase nada que seja realmente digno de nota. Ou melhor, não tem nada que eu acho que a Bíblia devia contar pra gente, mas ela não conta porque ela não acha que a narrativa é essa. A narrativa é outra. Então a narrativa no 10 é tendo o menino crescido, no 11 é sendo Moisés já homem, e falou assim, muito tempo depois, e aqui ele já tem 40 anos, né? Ok? Agora, isso são 3 passagens só no capítulo 2 de Êxodo que eu estou falando para você, tá certo? Passagens como essas, elas existem em toda a Bíblia. Então, eu sugiro que você comece a procurar ativamente essas passagens e começar a se perguntar, como é que Deus está tratando da questão do tempo nesta passagem? Ok? É uma sugestão aí para você. Aí agora eu vou para o Novo Testamento, que eu não precisava, mas eu vou porque eu acho legal complementar. Não precisava no seguinte aqui, para fazer a minha argumentação, essas 3 passagens do capítulo 2 de Êxodo são suficientes. Mas eu quero ler uma coisa de Tito, que é provavelmente a coisa mais bonita, que envolve o tempo, que eu consigo pensar, né, que eu conheço. Então, Paulo a Tito, logo no começo, são os 4 primeiros versículos de Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, porque no Novo Testamento a gente já começa a falar sobre vida eterna, e mais sobre a esperança, porque ninguém conhece a vida eterna, conhece? Nem eu, nem você. Mas a gente tem uma esperança de vida eterna, não é isso? Então a expressão é esperança na vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Cara, que é isso de tempos eternos? Né? Antes da fundação do mundo, como é que é? No devido tempo ele trouxe à luz sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, ele no devido tempo, e esse devido tempo, se você olhar essa passagem com cuidado, você vai ver que no devido tempo Deus trouxe Jesus. Né? Tem uma outra tradução desse trecho,
dizendo que Jesus apareceu na plenitude dos tempos. Quer dizer, Jesus veio na hora que ele tinha que vir. Quer dizer, que por mais que essa possa ser a nossa sensação, para Deus nunca está atrasado, né? Vamos dizer assim. No devido tempo ele trouxe à luz sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, o que tem aqui? Vida eterna, tem esperança da vida eterna, uma promessa antes dos tempos eternos, que certamente é a aliança com Abraão, né? Ou melhor, Deus antes de nos criar já sabia que ia entrar em aliança conosco, né? No devido tempo, na plenitude, Jesus aparece, né? E eu quero ler uma passagem, que é uma passagem que é da minha adoração, que é Apocalipse 21, versículo 4. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Quer dizer, haverá um tempo, ou seja, essa passagem está dizendo de um tempo que vai chegar, que não chegou ainda, pelo menos pelo que eu consigo entender do texto, não chegou ainda, em que não vai mais haver sofrimento, não vai mais haver dor, não vai haver mais lágrima, tá certo? Né? E por quê? Pois a antiga ordem já passou. Significa que, se essa passagem está se referindo a um mundo que ainda não chegou, a antiga ordem é qual? É a ordem na qual nós estamos vivendo. Mas vai vir uma nova ordem, e essa nova ordem é com Deus tendo retomado o mundo para sua maneira perfeita, sendo que, na minha opinião, entre aspas, na minha teologia, será possível pecar, porém será impensável pecar, porque a gente vai conhecer Deus de um jeito tal que será impensável e será inconcebível, né? É isso que eu acho. Então, quando a gente está falando sobre a questão do tempo, eu queria que você considerasse que Deus trata o tempo de um jeito muito diferente. Existe uma maneira de você pensar o tempo que a gente está acostumado a pensar, e eu acho que ela é correta, que fala assim: olha, Deus não te dá uma determinada coisa que você quer porque você não está pronto ainda. Deus não atende a sua oração porque ele não está pronto. Ou então, que é uma variação, uma variante, diz assim: Deus não vai te dar aquilo porque você está pedindo com motivos que não são os melhores. Então, essa argumentação a respeito do tempo de Deus, ela coloca o tempo de Deus dentro de você. Se você conseguir descobrir o que Deus quer na hora que Deus quer, então, se você pedir, você vai receber, né? Então, você não pode pedir coisas para si mesmo e tal, né? E é aquela velha história de você pedir para Deus para ganhar na Mega Sena da virada, né? Que foram 320 milhões de reais essa virada de ano, né? De você falar assim: ai, Deus, então, olha, se o Senhor me der, se eu ganhar, eu vou ajudar os pobres, né? Então Deus não cai nesse tipo de manipulação de barganha, não. Deus cai nas barganhas porque Ele é amor, mas não no caso. Mas o que eu estou querendo dizer é uma coisa diferente, porque há sobre nós uma preocupação de que você tem que ser relevante todo o tempo, que você tem que ser um cara no topo da lista o tempo todo,
que se você é um cara que está liderando, você tem que estar o tempo todo liderando. O que você quer dizer o seguinte: todos nós temos que ser astros o tempo todo. Todos nós temos que estar no melhor do nosso jogo, no melhor da nossa performance, no desempenho. E a gente começa a pensar em fé como desempenho mesmo, né? Assim como tem desempenho de vendas, né? Como tem o desempenho do motor de um carro, tem também o seu desempenho como cristão. É claro que você foi chamado como cristão, como servo de Cristo, você foi chamado a ser uma pessoa produtiva, né? Mas não a ponto de que você vai entrar numa neura de lutar contra si mesmo e lutar contra os outros para ser o primeiro. Não tem lugar para primeiro de todo mundo. Então Deus escolheu algumas pessoas para fazer algumas coisas muito específicas. Então Moisés é muito específico. Não peça a bênção de Moisés para você, porque você não vai receber. Samuel, o profeta Samuel, ele foi chamado para fazer coisas muito específicas. Você não vai ser Samuel. Você pode querer ter uma qualidade de Samuel e você não custa nada você pedir para Deus, não quer dizer que ele vai conceder, mas você está me entendendo? Quando você para pensar que o tempo é diferente, de que o fato de você ter feito uma coisa muito legal no tempo passado quer dizer que você tem que fazer aquilo toda vez e sempre, e que você tem que sempre estar na ponta dos cascos, sempre brilhando para você poder aparecer e sua obra aparecer também, né? Não é disso que eu estou falando. Se você pensar que sendo um menino, agora sendo um adulto, e agora muito tempo depois que ele já começa a ser chamado, estou falando de Moisés, né, claro, ser chamado para ir contra a escravidão do Egito, isso é uma posição que é do próprio de Deus com Moisés. Mas Moisés não fez nada, fora os acontecimentos muito notáveis do nascimento de Moisés. Moisés não fez nada de produtivo até os 40 anos. Nada que a Bíblia quisesse mencionar. Não tem milagre, não tem nada. Depois dos 40 anos, quando ele entra para tirar o povo do Egito segundo a ordem de Deus, aí acontecem várias coisas. Mas são 40 anos, cara. Né? Na verdade, aliás, eu estou até errando aqui no que eu estou falando. Na verdade, é até 40 anos, que é quando ele mata aquele guarda egípcio, e ele foge. Então ele tem 40 anos aí. Tá certo? Quando ele foge, é que ele encontra Jetro, que é o sogro, que vai ser o sogro dele, pai da Zípora, tá certo? Lá no deserto de Midian, lá, ele fica lá mais 40 anos. Então, quando Moisés volta para o Egito para tirar o povo de lá segundo a ordem de Deus, ele já tem 80 anos. Então, olha só, qual é o desempenho de Moisés nesses 80 anos? Nada. Se você perguntar para mim, nada. Nenhum. Não tenho o que falar. Né? E algumas pessoas na Bíblia precisaram tomar uma sossegada. Né? Por exemplo, Paulo precisou tomar uma sossegada. Ele chegou já com aquela cara com aquele jeito de workaholic, já querendo ganhar todo mundo, e ele passou por cima de todo mundo e tiveram que dar um aguenta nele, cara, e parar ele, e ele ficou parado sem fazer nada no ministério dele durante 13 anos. Algumas passagens específicas em que você pode depreender esse tempo. Quem é que trouxe Paulo quando ele estava pronto de volta para a atividade? Foi Barnabé.
E o que Barnabé fez de melhor para o reino de Deus foi trazer Paulo para dentro da comunidade cristã, porque Paulo, ele era, com razão, um suspeito, ainda mais por causa da situação dele, do jeito como ele se comportava. Deu para entender? Então é o seguinte, o que de fato a Bíblia fala de Barnabé? Fala de Barnabé na época em que ele põe o braço em torno de Paulo e fala: toda a moral que eu tenho, eu estou passando minha moral para esse cara. Você pode deixar ele entrar na sua comunidade, você pode deixar ele ensinar a Bíblia para você, porque esse cara é de Jesus. Barnabé dá toda a moral que ele tem, e tem mesmo, como um homem de bem, e transporta isso e transfere isso para Paulo, para que Paulo possa ser aceito. Paulo não foi aceito porque ele sabe bastante. Paulo foi aceito porque o Barnabé é legal. É simples assim, certo? O que Barnabé fez mais na Bíblia que a gente saiba? Que a gente saiba, não fez. Eu pelo menos não consigo lembrar de nada. Então existem alguns caras que aparecem e fazem o estardalhaço e depois eles somem. E às vezes eles não somem porque eles deixaram de fazer a sua missão, é porque eles já cumpriram a sua missão. Deu para entender? Isso eu tenho que falar para mim mesmo, estou falando isso para você, estou falando isso para mim mesmo, porque a aplicação do que eu estou dizendo é que ou a gente entra em ressonância com os tempos de Deus, ou a gente fica louco. Porque eu gostaria que a minha vida fosse mais rápida do que ela é. Eu gostaria que ela fosse mais rápida do que ela é, porque eu tenho 52 anos e eu tenho a intenção de deixar um legado para as próximas gerações. Só que eu tenho que ler. Ler é devagar, cara. Então eu tenho que ler para me preparar para fazer algumas coisas. É devagar. Já aconteceram coisas muito legais na minha vida dentro da igreja. Eu sempre estive dentro da igreja, né? Então, graças a Deus, eu acertei, né? Eu acertei tendo ficado dentro da igreja, porque foi uma vida muito produtiva, que eu duvido que tivesse sido se eu tivesse fora. Mas não tem sucesso da parada toda hora. E Deus pode chamar você para ter algum tipo de brilho, né? Num sentido em que você é reconhecido como uma pessoa de Deus e que acontece uma coisa diferente, entendeu? Assim, com você, mais vistosa para todo mundo olhar, que isso vai acontecer uma vez só, cara. E para algumas pessoas talvez isso nem aconteça, porque a vida cristã tem a ver com cuidar do outro e não necessariamente em fazer coisas que chamam a atenção e os holofotes, ok? Então, como é que chama? Fé em Deus e pé na tábua é o que eu sugiro para você, porque não vai ficar acontecendo grandes coisas na sua vida o tempo todo, não vai. Não vai. Se alguém prometer para você que se você orar de um determinado jeito vai acontecer grandes coisas de Deus e que vai te dar um monopólio ou vai te colocar nos holofotes, nem nas câmeras e tal, não vai acontecer, cara. Não vai acontecer, né? E o problema não é você, o problema é a promessa de uma pessoa que faz uma promessa dessa, que não pode fazer, porque Deus trata do tempo de uma maneira diferente, e Deus não faz nenhum tipo de avaliação de desempenho por conta do quanto já aconteceu de coisas chamativas na sua vida. Então, assim, Barnabé fez isso. Então você pode falar assim, Barnabé fez uma coisa só, então. Assim, meu amigo, ele era o único no mundo que podia fazer aquilo. O que ele fez foi maravilhoso. E a gente tem que se contentar com isso.
Porque Deus conta a história. A história que Deus está contando através de você é uma história que ela é irregular. Você vai ter alguns pontos altos que podem estar separados por 40, 80 anos de diferença. Né? Que é no caso do grande Moisés. O grande Moisés, outros 80 anos não tem nada para mostrar, cara. Né? E a Bíblia não fica contando o que aconteceu na cabeça do coisa, como foi a evolução dos conceitos de Deus na mente do Moisés, tal como comparadas pelo imaginário religioso da tribo de Midian, que era por causa do Jetro, que depois virou sogro dele. Não tem essas histórias, cara. A Bíblia não conta as histórias, isso não importa para a Bíblia. Certo? Não quer dizer que não é importante, é até importante, mas para a narrativa bíblica não conta. O que conta, cara, é que Deus nos amou desde antes da eternidade. Na eternidade passada, Deus nos amou. Na eternidade futura, Deus vai continuar nos amando. É isso que importa. E na hora que Ele vai atuar no mundo, Ele pode usar você de uma maneira chamativa uma vez só. É isso que eu queria chamar. E é isso, não é para você ficar decepcionado. Isso é para você relaxar. É para você relaxar, porque você não está sendo avaliado dessa maneira. Ok? Então, pega seu caderninho. E eu vou aqui dizer para você, Êxodo, você vai Êxodo capítulo 2, tá certo? Você vai ler o versículo 10, o 11 e o 23, nessa abordagem que eu falei assim, que são só frases que marcam o tempo, só as frases que marcam o tempo, para você pegar isso e ajudar as pessoas você se achar e as pessoas se acharem. Um título bom para isso chama Os Ritmos de Deus. Ok? Então, pergunta número 1. Em que momento Deus age? Boa pergunta. Como Ele influencia nosso tempo? Então, em que momento Deus age? Como Ele influencia o nosso tempo? Como isso se expressa na narrativa bíblica? Se expressa por essas coisas assim, né? Se expressa com essas passagens. Naqueles dias, sendo já adulto e tal. Como isso se apresenta no texto? Como sendo menino já grande, tá certo? E naqueles dias, esse aqui, eu tô lendo, que ficou um pouco diferente, que quando eu fui anotar, eu usei a Almeida, né? Então ficou um pouco diferente, porque eu li para vocês na NVI. Mas não faz nenhuma diferença grande mesmo isso. Sendo menino já grande, naqueles dias, sendo Moisés já homem, 2:11, e decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Por que é importante dizer que morreu o rei do Egito? Porque Moisés pôde voltar para o Egito, porque ele tinha matado aquele soldado egípcio, e ele ia morrer, ele ia morrer, então ele fugiu, e quando ele voltou, ele já voltou aos 80 anos e tal, e só avisou por causa disso. E a passagem de Tito 1:2-3, que fala tempo devido e Deus que não mente. Deus diz que a história tem um caminho, e é um caminho que vai terminar em redenção. Então Deus não mente. O Deus que não mente fala para você:
que a história tem um caminho. Então, existem tempos, né? E os tempos não são iguais. Certamente não são iguais aos nossos. E Apocalipse 21:4, porque as primeiras coisas já passaram. Ou, como está na NVI, que é que eu gosto mais, fala assim, a primeira ordem já passou. A primeira ordem é a ordem onde nós estamos hoje, tá certo? A nova ordem é a nova ordem em que Deus é de fato, Deus não só é rei de direito, mas ele também é rei de fato, né? E aí agora, nessa hora, aí você faz você muda o assunto e vai fazer uma análise a respeito de Paulo e Barnabé. Tá certo? Dá uma olhada com cuidado no Paulo e Barnabé, vai ler em Atos quando isso aconteceu, tá certo? Porque Paulo só entrou de novo depois de ter causado tantos estragos quando ele se converteu. Quando ele se converteu, ele veio todo workaholic para cima de tudo e passou em cima de todo mundo, tá certo? Aí conseguiram botar ele no freezer, deram uma gelada federal no cara, tá certo? Quem foi lá buscar ele foi o Barnabé. Então ele só conseguiu entrar porque Barnabé falou assim, não, o cara tá comigo. Então você dá uma olhada nessa história e percebe como isso. Então, e o foco é Barnabé. A única coisa que eu saiba, a Bíblia fala, no Novo Testamento fala a respeito de Barnabé, foi que ele fez isso. Ele reintroduziu Paulo usando a própria reputação. Barnabé, usando a sua própria reputação, conseguiu colocar Paulo para dentro das comunidades. E aí então o ministério de Paulo começou a ser produtivo. Não fosse por Barnabé, mas também não aparece mais Barnabé. Depois só aparece Paulo, não aparece Barnabé de novo. Não? Certo? E a conclusão é: Deus trabalha diferente de nós no tempo, mas não naquela abordagem que Deus precisa esperar que alguma coisa, um processo espiritual se complete dentro de você para então te dar aquilo que você pediu. O que eu acredito que isso aconteça também, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus tem um outro ritmo diferente do nosso. O nosso ritmo é o ritmo da empresa. O nosso ritmo é o ritmo de querer milagre todo dia, né? Então é disso que eu estou falando, que é disso que eu queria que você se desconectasse. Isso deveria nos fazer relaxar e deixar Deus nos ativar nos momentos certos. Se Deus quiser falar com você sobre uma coisa muito específica, Ele vai falar, meu irmão. É que nem aquela história que em algum dos episódios a gente tocou nesse assunto, né? Em que a gente falou que Paulo estava indo para a Ásia. E aí apareceu um anjo com cara de macedônio e fala assim: passa a Macedônia, venha nos ajudar. Então Deus manda um anjo no meio do seu sonho para mudar você de caminho se você estiver indo pelo caminho que não é o que Ele quer. Porque inclusive ir para a Ásia pregar não é um caminho errado, né? Mas foi assim. E nós podemos confiar no Deus que não mente. Nós temos um Deus que tem um caminho na história. E esse caminho na história vai culminar, não vai se encerrar, mas ele vai culminar com uma redenção perfeita. Deus não mente a respeito dessa promessa. Então, por causa disso é que você pode deixar Deus fazer as coisas no tempo dele, tá bom? Só você prestar atenção, você vai saber, né? Enquanto, né? Como a chegada de Cristo, tudo é no seu devido tempo. Quando tudo chega à sua plenitude, que é uma maneira de falar sobre a passagem de Tito.
Então eu vou aproveitar esse finzinho de aula para dizer para você o seguinte, que há imensa dignidade em você ser só um cristão normal. Sabe por quê? Porque o cristão normal, ele trata bem as pessoas. Porque o cristão normal é honesto. Porque o cristão normal não ferra as pessoas para obter ganhos que ele não deveria obter. Porque o cristão normal, se ele ama Cristo, ele quer ser um melhor cristão, uma melhor pessoa. Porque o cristão, ele quer conhecer a Deus e Deus leva ele para caminhos de intimidade que fazem diferença depois no comportamento. Você entende? Né? O cristão, ele é um ser evoluindo no sentido de evoluindo a imagem e semelhança de Cristo. Né? E se nós pararmos um pouco de querer as câmeras e os holofotes, a gente vai perceber que quem muda o mundo mesmo não é aquele que faz vamos colocar assim, que faz um milagre uma vez na vida. É aquele que está cuidando do mundo todo dia, certinho, de uma maneira digna do Senhor. E aí assim a gente transforma o mundo, entendeu? E você não precisa ser grande, cara, porque Deus está com humilde de coração, não necessariamente com aquele que aparece demais, sabe? Crente que quando começa a aparecer muito demais, aí já não dá certo, não é bom não, tá bom? Então você presta atenção nisso que eu falei, e eu espero que isso seja bom para você e bom para os seus alunos, tá bom? Um abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.